Exatamente. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia para vocês aqui de Seara e boa tarde para quem está no Colorado. Quanto tempo de Uma diferença? hora de diferença. Aqui já é boa tarde Boa tarde. E boa tarde para quem está nos vendo e ouvindo do Brasil, do né? Também. Brasil, exato. Luísa, eu quero te agradecer e agradecer a presença de todos vocês que estão participando conosco dessa live. A gente está com esse projeto, né, de trazer pessoas para dividir conosco as suas experiências e como elas chegaram, né, até nós, porque foi o caso da... e como elas chegaram na doutrina espírita, como que elas se tornaram, né, estudantes dessa doutrina espírita. E eu não sei muito da Luísa, como todos vocês aí, eu não sei muito. O que eu sei da Luísa é que ela mora no Colorado e ela fez, já tem o que, tem um mês já que a gente se encontrou Acho que já tem um mês isso. e ela nos convidou para fazer uma live com eles. Eles têm, né, um canal do YouTube e esse programa que vocês estão fazendo chama Movimento Espírito nos Estados Unidos, não é isso? Isso, isso. É da Web Rádio, né? Que eles divulgam no Brasil. E a gente fala um pouquinho do movimento espírita aqui. Bom, deixa eu aproveitar que eu peguei a fala aqui um pouquinho. Quero agradecer muito o convite. Muito obrigada, viu? Você disse aí, mas muito obrigada, muito honrada de participar. Então, Luísa, eu vou passar a palavra, que eu também quero saber, que eu não sei. Eu não sei muito de você. Conta a sua história para nós. E como... Bom, eu sou mineira de Minas Gerais inteira. Já morei em vários lugares em Minas. Me sinto ouropretana de coração, porque foi em Ouro Preto que eu morei mais tempo, quando eu estava no Brasil. Então foi a cidade que eu morei mais tempo. E aí você pergunta, né, como que eu vim parar no movimento espírita, né, no espiritismo. Assim, não tem uma resposta única, não foi um fato único que aconteceu para que eu chegasse, mas eu vim parar no movimento espírita por causa da mediunidade. Então, aí eu volto na Luísa criancinha, que era muito apegada à avó, gostava muito de passar as férias com a avó paterna. E aí minha avó faleceu, eu tinha um contato, era muito próxima dela, gostava muito de ouvir as histórias, aquele carinho, né, entre neta e avó. E quando eu morava em Ouro Preto, um dia minha avó já tinha desencarnado há algum tempo, é, eu levei um susto muito grande, porque eu a vi na minha frente. Mas eu sou dessas que leva susto, então assim, eu realmente assustei e fiquei muito impressionada. E assim, no meu susto, eu acabei espantando ela, foi o primeiro contato. Anos que você E. tinha, Luísa, Oi? quando isso aconteceu? Quantos anos você tinha quando isso Eu aconteceu? tinha uns, deixa eu pensar, uns 28 anos, 26, 28 anos. Era novinha. E aí, Não, isso foi em 24 anos, não sei onde que eu tô tirando, 24 anos. Acabei de fazer as contas aqui. Eu 24 tinha 24 anos quando eu vi a minha avó, então a gente começou. Só que nisso, assim, eu não tinha contato zero. Sempre fui muito católica, de participar, né, ativamente da igreja em Ouro Preto. Então, assim, era uma frequentadora assídua das missas, conhecia o padre, ajudava, voluntariava lá na igreja. Então, o padre me conhecia. E quando aconteceu esse episódio, o meu marido, ele tinha falado, assim, procura um padre. Vai conversar com o padre, vai se benzer. E eu fui. E quando eu conversei com o padre, o padre César, então eu fui muito abençoada pela fala dele, porque ele foi o primeiro que falou de espiritismo comigo. Então eu era uma pessoa que não sabia nada, e aí, porque ele me conhecia, sabia da minha índole e tudo, então quando eu comecei a falar, e tudo que eu contei, o que que aconteceu e tal, ele foi uma que falou assim: Luísa, eu acho que o melhor local para você encontrar informações, para você encontrar explicações, seria o Centro Espírita. Ele até indicou um centro da Dona Maria, lá em Ouro Preto, mas eu não fui. Eu ainda era muito, sabe, com preconceito.
Eu não conhecia o mundo do espírito. Então, assim, eu entendo o pensamento de todo mundo que passa por essa situação, de que quem conhece o espiritismo acha que associa com o Banda, e associa o Banda também só com Macumba, porque não é só isso, mas eu achava que era uma coisa, sabe? Tipo, imagina, eu sou cristã, era quase uma ofensa alguém falar disso. Mas quem falou pra mim foi um padre. Então eu fiquei, opa, fiquei com aquilo, não fiz nada, mas fiquei com aquela informação. Cheguei pro meu marido e tinha falado, né? Falei assim, olha, o padre disse para procurar um centro. E aí ele não satisfeito com a minha resposta, ou não satisfeito com o padre, ele disse, então, procura um psiquiatra. E aí eu fui procurar um psiquiatra. Então eu passei por todos esses estágios, fui procurar o psiquiatra. Quando eu contei a minha experiência, o psiquiatra também disse para eu procurar um centro espírita. Então, assim, como eu cheguei, ainda não foi simplesmente porque o padre e o psiquiatra disseram que eu apareci, né? O que que eu fiz? Eu primeiro comecei lendo livros. Então, eu sou daquela que começou com Vera Lúcia Marinzec, Zíbia Gasparetto, nos livros de romance, para quebrar um pouco o preconceito que eu tinha, e tinha muito. Não era pouco, não, era muito. Então, assim, eu fui vendo as histórias e quando começava a falar de Jesus, eu falava, gente, eles acreditam em Jesus, sabe? Assim, opa, já estou me identificando. Então, foi exatamente o que me quebrou um pouco o impacto e me fez ir até o primeiro centro espírita, foi a presença de Jesus. E a forma como eles falavam de Jesus, a gente já conhece a história de Jesus, todos, independente da religião, né? Quem é cristão conhece. Mas aquela forma de falar e de assim nos aproximar de Jesus, para a gente desenvolver as virtudes e ter em Jesus o nosso modelo e o guia, foi o que me aproximou. E aí, aos poucos, eu fui entrando e começando a frequentar e quebrando as barreiras, os preconceitos, até que eu mudei para Las Vegas. E em Las Vegas, numa sessão mediúnica, começaram a acontecer algumas coisas, e aí não teve jeito. Eu falei assim, tem alguma coisa acontecendo. Então, assim que eu fui parar lá, né? Ah, então, quantos anos você casou, Luísa? Você falou que quando você viu sua avó, você tinha 24, e vinte e você falou que quatro anos. Eu casei com 22 anos. ficou 22. Ok. E aí, depois que o padre, que o psiquiatra, e depois das leituras, né? Porque você estava se educando também, né? Uma forma de aproximação sem agredir-nos muito. Você Exato. frequentar o centro. E aí, nesse centro, você começou a participar ou era só mais. Estou visitando, sou uma simpatizante. Deixa eu entender um pouco mais. Não, foi um processo. Por isso que eu disse que não é uma resposta única, não foi um momento único que eu virei, foi um processo, uma evolução, e eu fui como simpatizante, né? Então, eu começava a ouvir palestras e participar, mas ainda era uma simpatizante. Inclusive, o primeiro centro que eu fui foi uma prima que me levou lá em Belo Horizonte. Então, assim, fui quebrando um pouco os preconceitos, como eu disse. Mas, quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, eu vivi um processo muito intenso, muito forte, que isso fez uma diferença grande no futuro, não na hora também. Que foi assim, na gravidez da minha primeira filha, eu li um livro que era um livro religioso para gestantes. Então, todo dia tinha uma passagem bíblica. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu não consegui mais esse livro. Então, sabe, eu ficava assim, gente, aquilo me fazia tão bem. E aí eu tive a ideia de escrever um diário, aquele que a gente pega, querido diário, hoje aconteceu isso, 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 onde eu todo dia colocava uma passagem bíblica para eu poder refletir. E aí eu escrevia as minhas reflexões. Começou assim. Só que depois de algum tempo, depois de algumas semanas, onde que eu comecei realmente a escrever esse diário, eu estava grávida, eu acordava todos os dias pela manhã com uma frase ecoando na minha cabeça, uma coisa tão linda, mas algo tão lindo, uma mensagem. E eu ficava, além disso, numa preguiça.
Sabe aquela coisa assim, preguiça não, procrastinando. Que era assim, depois eu escrevo. Eu falava assim, nossa, mas que mensagem bonita, deixa eu escrever isso. Só que eu não conseguia, não chegava no depois, eu já não lembrava, porque eu descobri, hoje eu entendo isso, que não era um pensamento meu. Quando o pensamento é nosso, a gente consegue lembrar lá na frente o que, que a gente pensou. Quando vem de outra pessoa, a gente esquece, né? E aí o meu marido que disse, falou assim, olha, anota, começa a anotar tudo que você está pensando, né? Todas essas frases. Então eu comecei a dormir com o caderninho do meu lado e todos os dias, ou quase todos os dias, quando eu acordava com essas mensagens, eu anotava. Passou um tempo essa história, né? Então, de 9 meses, um diário da gravidez. E eu ainda naquela transição, sou católica, simpatizante do espiritismo, e aí Quando, só para me entender essa linha do tempo aqui, quando você mudou para Las Vegas, quando é que você engravidou dessa sua segunda? Quando começou esse processo? Foi quando você ainda estava no Brasil ou foi quando você mudou para os Estados Unidos? quando eu mudei Mudou para para os Estados Unidos. Eu mudei em 2008 e engravidei em 2009. Então, em 2009 que comecei esse processo de receber essas mensagens. a segunda gravidez, Na né? segunda Ok. gravidez, isso. E aí eu comecei a anotar, mas assim, quando já estava o diário todo pronto, minha família é muito amiga de um padre, né? Ele já faleceu, mas o arcebispo Dom Lara, lá da região do Vale do Aço, em Minas Gerais. E eu levei esse rascunho para ele. Tem até foto, devia ter separado para mandar para vocês. Mandei. E aí ele falou assim: não, esse livro foi inspirado por Deus, era a palavra dele. E aí ele ainda fazia nas missas, ele contava para todo mundo que foi um dos livros bonitos que ele leu, sabe? Queria recomendar para a Igreja Católica. Ele falou assim: eu vou enviar isso aqui para Editoras Paulinas, com a carta de recomendação dele, um arcebispo da Igreja Católica. E aí eu falei assim, eu não posso aceitar isso. Eu fui e contei pra ele. Falei assim, Lara, olha, a história é assim, tá acontecendo desse jeito. Eu tô simpatizante do espiritismo, eu acredito que isso pode ter sido. E aí ele, dentro da cultura dele, ele disse, não acredita nisso não, minha filha. Se afasta disso. E aquilo me travou totalmente. Fiquei totalmente travada, porque, né, era uma pessoa muito próxima da minha família. E quando ele desencarnou, depois eu tive um encontro com ele, onde ele disse, tô falando que foram uns acontecimentos, né? Onde ele me liberou, porque eu estava certa e que ele queria me abraçar e dizer que esse livro ele devia ser levado para outras pessoas, que eu devia então publicá-lo e que eu procurasse uma editora que eu quisesse. Ele não falou qual editora, mas que eu tivesse livro para procurar dentro das minhas convicções. E esse encontro, ele se deu como, Luísa? Ele, Porque ela já tinha tido esse encontro. em sonhos. Não, a forma de falar sonhos é errado, porque não é quando eu estou dormindo, né? São aqueles encontros que a gente tem durante a noite. Quando eu saía, né? Quando a gente sai do corpo. Então, eu tenho muitos encontros assim. E depois tem outras situações que mostram bem isso. Então, é uma forma que chama mediunidade onírica. Quando a gente sai, a gente lembra dos encontros que a gente teve, né? E aí, então, eu fiquei numa dúvida. Então, já com a recomendação do Dom Lara, eu fiquei numa dúvida imensa. E aí, o que é que eu faço? E eu estava com medo de transformar isso num livro, porque era a minha história. É um diário. Diário. Hoje aconteceu isso, é a minha vida, do meu marido, da minha filha. Mas, enfim, passado, eu não fiz nada com essa história ainda. Passado um tempo, aí vem outra história aqui. Senta que lá vem história, não tem um papo assim. A nela é imensa, né? É, não, eu tô saindo um pouco aqui do ângulo. E é assim mesmo, né? Assim, vai acontecendo. E aí eu não tinha feito nada com essa informação. E aí minha filha, essa que eu estava grávida na época que eu escrevi o diário, ela já devia ter uns 6 anos, talvez, 6, 7 anos. E ela sempre ia para minha cama antes de dormir. E a gente ficava conversando, ou ela ficava desenhando e eu ficava colorindo com ela. A gente ficava nesse momento de interação antes de dormir. Nesse dia ela foi para minha cama e aí estava colorindo, estava desenhando num papel. E aí deu a hora dela dormir, ela foi pro quarto dela, mas o papel ficou na minha cama. E aí eu coloquei no criado mudo ao lado e boa noite, fomos dormir também.
No dia seguinte, quando eu acordo, estava uma mensagem escrita no papel, com a minha letra, escrito: Você precisa continuar a escrever. Essa é a sua missão. E eu, exato, quando foi aquilo, e assim, essas mensagens, elas vêm muito subliminares. Eu preciso daquelas mensagens com a seta, sabe? Uma seta luminosa dizendo: escreva sobre isso, nesse lugar. De nós, que é bem claro, um outdoor, né? Aquele billboard assim, enorme, do Isso. lado. Ah, e aí a gente não via ainda, não é verdade? Exato. E assim, e quando ficou uma mensagem tão vaga, eu precisa voltar a escrever, eu ficava escrever o quê? Escrever como? Sabe assim, eu não tinha associado ainda a livro ou alguma coisa, ou o que que seria isso. Mas aí eu pulei essa parte, né? Aí depois que eu tive o encontro com Dom Lara, Mas você estava frequentando o centro em Las Vegas? ainda não Ou não? tinha centro em Las Vegas. Ainda não. Não, Ok, não. calma aí. Eu frequentava uma igreja espiritualista que existia em Las Vegas, era o mais próximo do espiritismo que eu conseguia chegar. E ia em igreja católica, em igreja batista, igreja presbiteriana. Eu sou cristã, sabe? Então, tipo assim, eu já estava assumindo que eu sou cristã, e é isso, e independente de religião, porque me fazia bem. Então, eu não estava apegada, não tinha um centro espírita, então eu frequentava mesmo. Me chamou, eu estava lá, entendeu? Pro propósito. Mas eu ia muito na igreja católica também. E aí, então eu pulei a parte, deixa eu corrigir. Primeiro aconteceu essa história do você precisa voltar a escrever, e aí depois eu tive esse encontro com o Dom Lara. E aí uma coisa meio que encaixou. Eu falei, se eu preciso publicar o livro, então deixa eu ver o que que eu vou fazer. E entrei, sabe, respirei fundo, entrei em contato com a editora, fiquei assim, qual editora que eu vou mandar? E eu queria que na seta luminosa do meu aviso estivesse falando assim, procura essa pessoa nesse telefone, nesse endereço, nessa editora, mas não vinha nada. E eu tive que procurar, foi quando meu cunhado e a família da esposa dele é espírita, e eles me deram muitos livros. E eu falei assim, eu já sei, eu vou procurar a editora que eles mais me deram livros, né? Então foi um critério. E eu cheguei na editora Chico Xavier. Fiz uma oração. Eu lembro assim de eu fechar o olho e falei, assim, meu Deus, me ilumina, se esse for o caminho, me mostra se esse é o caminho, se é isso que vocês querem. E normalmente, editora pede assim de 3 a 9 meses para poder ler os 3 primeiros capítulos do livro. E aí, lendo os 3 primeiros capítulos, que eles decidem se eles querem continuar a ler o livro para depois virar um livro, entendeu? Então, a princípio, quando eu enviei os 3 primeiros capítulos, com 2 horas, eles pedem de 3 meses a 9 meses para poder ler os 3 primeiros capítulos. Com 2 horas que eu enviei, eu já recebi a resposta da querida Cleia, falando: nós vamos publicar o seu livro. E eu, assim, como assim? Já tá? E ao mesmo tempo eu não posso nem falar que eu fiquei feliz, porque acho que no fundo eu tava assim, não, não vai ser publicado, não vai, sabe? Eu fiquei com muito medo. Foi um livro que, porque como era uma história minha e eu ainda tava, será, gente? Eu ainda nessa transição de catolicismo e, e fiquei muito em dúvida, mas foi publicado e virou esse livro, Abençoada Gravidez. São os 9 meses publicado pela editora Chico Xavier. E Eu tá. acho que o Matheus falou que ele tem um livro, mas não, mas eu Não, acho não que foi você tem. esse, não. Não, não, não. Esse aqui eu já nem divulgo tanto. Porque, então, ele é um diário de gravidez. Se você, deixa eu abrir qualquer página aqui. Então, aparece dia tal. E aí vem Nossa, que uma passagem, e aí o que que acontece? Só que até os primeiros 100 dias era meu diário. Hoje aconteceu isso, não é bem assim, mas tipo, o que eu estava sentindo, os sentimentos misturados da gravidez. A partir do 100º dia, eu comecei a ser muito mais influenciada. Então, vinham histórias, vinham passagens, e era incrível que eu já sabia a passagem do dia. Eu acordava, tipo assim, Lucas, capítulo 3 versículo sei lá qual, entendeu? E eu não sou dessas de conhecer a Bíblia desse jeito, mas eu falava assim, gente, eu tenho que ir em Lucas. Chegava e era a passagem. Então, assim, eu comecei a ser muito mais guiada. E foi uma coisa muito interessante, muito forte para mim. Então, esse livro, eu tenho um certo receio de divulgar, porque ele
para publicar, eu acabei mudando nomes. Eu falei assim, ai meu Deus, que coisa. Então eu chamo outro nome. Embora é um diário da minha vida, mas eu ponho outro nome lá. Mas eu fiquei com receio de publicar a minha vida e de abrir a minha vida assim, sabe? Bom, mas então essa foi a primeira história. E depois que publicou esse livro no Editor Espírita, eu falei, pronto. Então agora não vou adianta mais eu negar. Cheguei no Espiritismo. Então, para a primeira pergunta que você fez, como eu cheguei, eu acho que eu respondi bastante. A história é longa, mas foi assim que eu cheguei. Luísa, e aí você, com esses processos, que foi um processo, né? Um processo longo, mas um processo que você precisava, né? Porque aí você viu a sua vozinha, Foi. teve a orientação do padre, né? Do primeiro padre, depois do psiquiatra. Psiquiatra, doutor Lucas, isso. E aí depois as inspirações chegando através dos sonhos, né? E mesmo com a negação do segundo padre que você foi conversar, depois você teve um encontro, né? No, Me autorizado. Depois eu tive um encontro onde que ele... no desprendimento no sonho, né? Que é a mediunidade onírica que você está trazendo aqui para nós. Ele como se tivesse liberado, tivesse aprovado, né? Não vai e faça, né? Muito bonito esse processo. E aí você publica, né? Acha editora, encontra editora. E esqueci de comentar uma coisa também importante. Quando, desculpa cortar, mas só para entrar nesse contexto, que foi isso que me, sabe, me deu um choque. Além de eu falei que normalmente a editora pede um tempo, e com 2 horas a Cleia já tinha falado, vamos publicar, ela ainda veio com a informação que o pai dela, e eu acho a história do pai dela fantástica, que ele era analfabeto, mas psicografou vários livros. Seu Isoldino Rezende. É muito bacana. Mas ele parece que recebeu no dia anterior ou na semana anterior a mensagem de que iria chegar um livro sobre a gravidez e que eles deveriam receber com muito carinho. Então, quando a Cléa me falou aquilo, eu fiquei, meu, sabe assim, tava muita coisa e eu ficava ainda fascinada, assim. Então, era mais um sinal. Ela falou assim: não, nós vamos. Por isso que com 2 horas, quando ela recebeu o livro, ela já sabia. Ela falou assim: não, isso aqui a gente foi orientado. Meu pai foi orientado na sessão mediúnica que esse livro iria chegar e era pra gente publicar. Desculpa, cortei, mas é porque eu esqueci desse detalhe que eu acho muito legal. Importantíssimo, lindo demais. Nossa, é lindo demais, né? E sabe o que me empreendeu um pouco mais na sua história, né? Não apenas os processos, mas algo importante está dividindo com todos que estão aqui participando conosco, é essa resistência que nós temos, né? Que fala assim, não, eu preciso de um sinal, né? Às vezes o sinal está ali na nossa frente e é aquela resistência, não é isso, não. Nós temos essa resistência muito grande dentro de nós, né? E eu acho legal você dividir conosco para que a gente possa ficar mais abertos para ver e ouvir essas mensagens da espiritualidade que está constantemente falando conosco, né? Mas agora a parte que eu queria falar com você é como você chegou lá no centro? Não tinha centro em Las Vegas? Como que foi essa história? Não tinha, ainda não tinha o centro espírita. Então, assim, eu até, uma amiga minha, a gente estava encontrando e a gente estava comentando muito, e falei assim, vamos abrir, a gente precisa abrir. E assim, foi tudo na mesma época, porque eu ainda estava com receio, falei, nossa, mas saí de um. Sou católica, custando admitir, porque eu via, e em Las Vegas eu tenho muitos amigos evangélicos, e católicos também, mas evangélicos principalmente, eles têm mais essa resistência, né? Então eu tinha, olha que coisa, mas eu tinha quase que uma vergonha de chegar para as pessoas e falar assim, eu sou espírita, porque eu sabia o preconceito que eles tinham, porque eu já tive. Então eu tinha um certo receio, sabe, de contar e de explicar isso. Eu falava assim, porque eu estava ainda me redescobrindo na fé. Sendo que hoje, tipo assim, eu sei que eu sou cristã, pronto, eu sou seguidora de Jesus, independente de qualquer coisa. E Jesus está no Espiritismo, mas quando a gente está de fora, a gente não conhece isso, né? Mas aí, nessa mesma época que a gente estava, tipo assim, então vamos fundar, olha que coisa interessante. 2 centros espíritas foram fundados em Las Vegas. Na mesma época, em outubro de 2018. Agora a pergunta, esses 2 centros foram fundados, mas você não tinha contato com essas pessoas, com esses espíritas? Não.
Não. Só que eu sabia que uma das pessoas que fundou o centro em Las Vegas, que é a Carol, uma amiga minha, eu sabia que ela ia fundar, né? Então eu fui na inauguração e perguntei, mandei uma mensagem ainda, Carol, posso levar um grupo? Posso convidar algumas pessoas? Porque eram pessoas que já estavam, né, me procurando, a gente já estava fazendo um grupo de estudo. Então, assim, desde aquele dia eu comecei a frequentar. Aí eu comecei a frequentar mais assiduamente. Só que aí tinha aquela mensagem. Você precisa continuar a escrever, essa é a sua missão. Lembra dessa mensagem que eu citei? E aí, quando começou, estava vindo cada vez mais forte um chamado e a mediunidade onírica, então à noite eu encontrava com a mentora, né, a Idila, eu não sabia o nome dela, então foi apresentado sobre o nome dela. Quando eu fui publicar o livro, eu falei assim, olha, eu preciso, se é um livro espírita mesmo, eu preciso do seu nome, me ajuda para poder contar, né? Então aí que veio o nome, que até então eu chamava ela de Luz. Então eu tinha sempre o meu encontro com a Luz e é, começou então o estudo mediúnico nesse centro. Eu falei assim, então eu vou participar. Então eu estava até atrás, né, para poder participar Ver se disso. eu entendi agora. Chegaram desses dois grupos foram formados, esses dois centros foram formados, mas até então você não tinha conhecimento dessas pessoas dentro da doutrina espírita. Mas você tinha um grupo que eram cristãos, né? Que eram católicos e evangélicos, mas você fazia parte desse grupo, era isso? Esse Não, grupo. esse é um grupo de amigos separados, tipo assim, que são, entendeu? Então eu falava quando a vergonha, quando eu citei a palavra vergonha aqui, não é bem essa palavra, mas assim, eu não era muito aberta ainda para chegar para eles e falar, ei, eu sou espírita, ou eu acredito nisso, porque eu ainda estava na minha transição. Mas, com o grupo de estudo, a gente estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, então eu estudei todas as obras de Kardec. Quando você. É Carol o nome dela, né? Carol. Quando você falou para Carol, Carol, eu quero participar, mas eu vou levar um grupo comigo. É esse grupo que você estava estudando com Era eles? isso, grupo de pessoas simpatizantes, já que a gente estudava a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse grupo que eu falei assim, opa, a gente está querendo um centro em Las Vegas, você está trazendo isso para a gente, então vou levar. E aí, depois, eu acabei conhecendo outro pessoal do centro também, então fiquei frequentando os dois. Eles eram dias diferentes, então um dia eu ia no centro, numa região de Las Vegas, e no outro. Hoje, esses dois centros se uniram e juntaram, né? E hoje é um só. É muito bacana. Mas aí, então, eu comecei. E aí, eu também quero lembrar que eu sempre fui muito, assim, desconfiada, aquela pessoa. Eu não sou dessas que se deslumbra e se acredita em qualquer coisa, sabe? Então, quando eu via uma pessoa na minha frente recebendo uma mensagem, eu acho que no fundo eu ficava assim: tá, você tá querendo me enganar? Você tá enganando quem? Essa mensagem é você que tá falando, tá colocando o nome de. Me desculpa admitir isso. Tenho vergonha e ao mesmo tempo não, porque é um processo normal que acontece com muita gente. Mas aconteceu. E aí eu acho que o plano espiritual, já sabendo Já te disso, fala assim, conhecer? já me conhecendo e sabendo assim, essa aí não vai acreditar em qualquer coisa. Essa mensagem muito clara para ela. Foi, exatamente. Aí eu lembro que eu estava num dos primeiros dias, no primeiro dia, aliás, eu estava com um caderninho, porque eu fui orientada a levar um caderno, que vai que eu fosse começar a escrever. E de repente tinha uma pessoa do meu lado que ele recebeu um índio. Mas foi uma situação tão forte, que de repente, do nada, eu comecei a chorar. Mas não foi um choro qualquer, foi um choro assim. Nossa, me debulhei lá, sabe aquele que a gente soluça? E comecei a falar uma língua que eu não sei, que eu acho legal eu ouvir as pessoas que estavam perto. Quem tiver depois, e aí escreve aqui no comentário, fala assim, eu estava lá, eu vi você. Assim, é uma linguagem, parece que eu estava falando uma linguagem indígena e todo mundo entendeu o contexto. É interessante ouvir as pessoas que, embora eu não entendiam o que eu falava, mas todo mundo entendeu o contexto. Parece que a coisa é tão forte que, independente da língua, eles entenderam. Enfim, aconteceu comigo. E eu sabia, eu falei assim, gente, eu não tô inventando língua nenhuma, eu não tô fazendo nada, por que que eu tô chorando? Eu tava dentro de mim querendo resistir a tudo e tava acontecendo. Então, assim, foi pra me dar aquela coisa assim, peraí, então nem tudo nem tudo assim, né? Não é armação, aconteceu comigo. Porque se tivesse acontecido com outra pessoa, Eu ia ficar na dúvida ainda. eu ia falar se a pessoa tá inventando. Ia. Não tem vergonha de admitir, porque eu ia.
ali ela ser o canal, porque aí a gente tira todas essas dúvidas dela, né? Foi. Pra E responder. aí, a partir dessa segunda sessão, eu comecei a psicografar no centro. Então, eu comecei a receber mensagens do Dimitrios, que era um mentor do grupo lá, Demetrius. Depois, eu comecei a receber cartas consoladoras. Então, né, cartas dizendo obrigado. Teve uma, inclusive, que é porque a gente não sabe para quem que tá vindo. Então, começou a vir cartas assim. é, Parece. Bom, ela já falou que se eu quisesse contar essa história, eu posso contar. Então, por isso que eu vou dizer, porque normalmente a gente não pode contar, porque é a história de outra pessoa. Mas essa pessoa é uma senhora que não é espírita, que não acredita em nada disso, ou não acreditava, vamos colocar, né, em nada disso. O marido dela faleceu e ela estava pensando em se matar. E aí chega uma carta dizendo do marido dela, pedindo para ela continuar. Para ela não fazer isso, porque ela tem uma missão. Porque ele estava com ela no dia do aniversário dela, onde ela soprou a vela e fez o pedido era para estar junto com ele. E ela estava com o pensamento disso. Então, é uma coisa que ela só pensou, ela não manifestou nada para ninguém. Veio uma carta com isso tudo, dizendo. Parece que ela estava usando uma blusa, eu não lembro a cor da blusa, mas vamos supor que era uma amarela. Então ele fala assim: você estava vestida com a blusa amarela que a gente comprou numa viagem que nós fizemos juntos. Então veio cheio de detalhes. E aí essa história me tocou muito, porque quando a gente foi orientado a procurar essa pessoa, uma outra pessoa, e essa pessoa era vizinha da pessoa que ia receber a carta. E ela falou assim: olha, eu posso até mostrar, mas ela não acredita em nada disso e tal. Então, essa pessoa que a gente contactou, ela entregou a carta para a filha dessa senhora que estava pensando em se matar e diz que ela se transformou depois disso. Então, sabe essas histórias assim? E aí, quando eu comecei a receber, opa, peraí. Então, peraí, já tá, sabe? E é uma coisa que acontece, ah, é muito natural, é um processo muito claro. Eu não fico assim, a gente não está invocando, tá no dia certo, na sessão mediúnica. E aí, também na sessão mediúnica, quando antes da pandemia começar, eu recebi uma coleção de livros que foi batizado de coleção Evangelina no Lar. Para a educação infantil. Aí que entra o livro que você sabe. Eu não estou com o livro em português, mas o livro chama O Sonho de Evangelina. E ele tem em alemão, em italiano, em inglês, japonês, francês e em espanhol. E português que eu não tenho, que toda vez que chega alguém aqui, eles querem levar o livro, eu fiquei sem meu livro em português. Então, esse livro ele foi muito bem aceito. Ele veio antes da pandemia. E ele conta, o sonho de Evangelina conta a história de uma neta que perdeu a avó. E aí, no dia do velório, por exemplo, todo mundo fica perguntando, né? Mas perguntando não, alguém chega e fala assim: sua avó agora foi morar com Deus. E o outro chega, sua avó virou estrelinha. O outro vem, sua avó virou um anjinho da guarda. E aí, na cabeça dela, ela ficou perguntando: meu Deus, o que está acontecendo realmente com a minha avó? Então, ela é estrela? É um anjo da guarda? Ela foi morar com Deus? E ela começa a viver esse processo. E aí, também, através de um sonho, ela encontra com a sua avó. Ela está sempre encontrando com a sua avó nos sonhos. E aí vem a explicação de que a morte não existe. O que existe é uma transformação. Eu não vou contar toda a história aqui para não, né, para deixar vocês com vontade de ler o livro, mas esse livrinho está disponível na Amazon para quem Então, quiser. agora uma pergunta sobre esse livro. Esse livro é seu ou uma psicografia? Psicografia. Porque você também tinha uma ligação muito forte com a sua avó, né? A gente começou É, essa live, ligação foi que você. falando disso porque eu vi, mas a relação é uma história que não sou eu, né? É coincidência ser uma menina com a avó também, talvez exatamente para me tocar, que tem isso também, né? Falei assim, vamos contar uma história de uma neta com a avó? Mas veio nessa história da Evangelina e depois nos outros livros, esse foi o primeiro livro, o segundo livro eu também não tenho ele em português aqui, mas aí o segundo livro é O Deus é Bom e Justo. Aqui eu tô só com a capa em italiano, me desculpa. Que conta também ela já sabendo que a vida continua, né?
Dentro dela, ela sabia, e aí ela começa a ver as desigualdades no mundo, sabe? Gente passando tanta necessidade, gente, às vezes, ela encontra uma família com uma garotinha que ela tem paralisia cerebral, mas ela fica assim, num estado bem avançado, sabe? Num nível bem que compromete muito a capacidade motora dela. E aí ela fica assim, poxa, o que que essa menina fez? O que que essa criança fez para acontecer isso? Por que que... E aí ela começou a se revoltar. A Evangelina, né, a personagem do livro, começou a ficar assim, eu não acredito que Deus... Todo mundo fala que Deus é bom, mas para essa menina ele não está sendo bom. Por que que aconteceu isso? E aí também vem um ensinamento de que, né, Deus é bom, é justo. A gente às vezes não entende, mas é bom e é justo, nada acontece por acaso. E aí mostram alguns exemplos, né, de situações onde que várias pessoas que também precisaram nascer com paralisia cerebral em situações diferentes. Para mostrar o seguinte, não é porque, por exemplo, muita gente às vezes associa, fala assim, é um suicídio na vida passada. Então a pessoa suicidou, vai nascer assim. Só que esse livro mostra assim, cada caso é um caso, não existe regra. Não é uma conta matemática, um e um são dois, você vai voltar assim. Então, dá vários exemplos e ao final a gente sabe assim, Deus realmente é muito bom. Sabe a situação que fez a menina, a vida que ela está passando, os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. E é essa mensagem que dá pra gente, né? Que os problemas que nós enfrentamos na nossa vida é bondade de Deus. É uma dádiva que a gente tem. E bem-aventurado aqueles que choram, pois eles serão consolados, né? Assim vem toda a aventurança de Jesus. Mas veio psicografado também. Muito legal esse. Não conheço ainda, mas vou adquirir esses livros. Olha, porque são perguntas muito relevantes. Nós adultos nos perguntamos, né? A gente já viu situação. Não, agora espero que não, porque nós já estudamos a doutrina espírita e essa resposta já veio para nós. Mas quem não está dentro da doutrina, ou quem não estuda o espiritismo, se pergunta muito sobre essa questão da justiça divina, né? Quando a gente vê muitas atrocidades no mundo, isso fica muito vago para nós, porque não é coerente, né? Como assim, se Deus é bom e justo, e a gente vê tantas coisas ruins nesse mundo, né? Então, isso é uma das coisas que eu aprendi dentro da... Porque eu também não tenho muito tempo também nessa vida, pelo menos. Nem eu. E na sua história eu me identifiquei muito também, sabe? Essa questão das resistências, desses questionamentos, igual você falou, se não acontece comigo, né? Então você fica assim, será mesmo? Será mesmo? Que é muito legal. Então eu acho legal a gente dividir isso, porque se você também está passando, né? Você está aqui passando isso conosco, então assim, é super normal. Então, assim, acontece, acho que a maioria das pessoas, e eu acho que é sadio também se questionar. Eu acho. Mas eu queria te perguntar, tá? E você foi para o centro, fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso que você está fazendo. E aí, como que você foi parar nesse canal aí no YouTube? Como que tá esse Nossa! Não, primeiro, no centro, eu acabei sendo convidada para dar palestras. E eu acho que é aí que começa a minha transformação. Porque eu senti aquela responsabilidade de tipo assim, poxa, como é que eu vou falar uma coisa se eu não viver aquilo? Foi, sabe? E foi assim o meu momento mais transformador. Agradeço muito o convite que eu tive para me tornar essa palestrante, porque a primeira coisa que eu quis fazer quando veio a pandemia, antes eu usava o fato de não ter tempo. Mas aí veio a pandemia, eu falei assim, eu não tenho mais essa desculpa. Então eu fiz um curso de teologia. E aí, no curso de teologia, eu fiquei assim, que bacana, tem muita coisa que eu não sabia, me ajudou a pensar de outras formas. Então, hoje, por exemplo, quando eu penso no estudar a Bíblia, eu não tenho mais só aquela visão católica ou só a visão, sabe? Então, tipo assim, eu já consigo ampliá-la. Até porque depois desse curso de teologia, eu quis estudar mais e hoje eu estou fazendo teologia com arqueologia. E isso fez um boom na minha cabeça, sabe? É o que mais é fantástico. Mas aí você perguntou como eu fui parar. Então, assim, eu tive que, quando a boca fala, o primeiro ouvido que escuta é o nosso.
Então, se eu estou lá na frente ensinando, a gente tem que amar o outro, tem que praticar a caridade, porque a caridade é mãe de todas as virtudes, né? Porque a caridade, quando a gente desenvolve a caridade, a gente olha para o outro com compaixão, com piedade, a gente não julga, a gente começa, né, a amar o próximo de verdade. Então, começa a desenvolver um monte de qualidade. Eu falava assim, então, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que ser mais caridosa, eu tenho que me doar mais para isso. Aí começamos um trabalho de caridade. Depois, uma coisa que eu fiz que foi muito importante para mim, cada um tem sua experiência, mas para mim foi muito importante, foi quando eu fui para a África, pela Fraternidade Sem Fronteiras. Hoje eu sou representante voluntária da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Representante, né? Divulgadora, a palavra que eu quero dizer aqui. Então, sou. E quando eu fui para a África, o misto de sentimentos que a gente encontra lá, porque a gente vê o ser humano na maior miséria material que alguém pode ter, privado de tudo, mas ao mesmo tempo, e naquele lugar que você pensa assim, gente, não é que pensa, mas que você pode até pensar assim, Deus abandonou essas pessoas, que você fala assim, é ali que elas têm mais fé. Então, a primeira vez que eu fui para a África, eu voltei com a minha fé assim, sabe? Esfregar a minha fé no chão e falava assim: vem cá, sente o gosto, porque não era nada. Me jogou no chão. E aí eu aprendi, eu me desconstruí e fui me aprender de novo. Aquelas pessoas que agradeciam tão pouco que tem, mas que vivia, sabe? E a gente com tanta coisa, a gente reclama de tanto e faz. Então, assim, a África é uma escola, é uma universidade, é difícil. Arrupiado, você fala assim, porque é muito lindo, né? É muito lindo tudo isso. Mas É. E é difícil, assim, claro que pode ter pessoas que de repente vai e não se toca, não se toca no sentido não é muito tocado, né? Mas é muito difícil você ir até lá e você não voltar transformado. É uma viagem que a gente vai e volta transformado. E é algo tão profundo que hoje eu coloquei como meu propósito voltar todos os anos. Eu quero voltar todos os anos. Então, agora eu levo até caravana, então já vou fazer uma propaganda eu aqui. falar que é como que funciona, né? É isso, é pela Fraternidade Sem Fronteiras, ou aqui nos Estados Unidos, Fraternity Without Borders. Então, eu vou para o Malawi e esse ano também eu estou levando uma caravana para Moçambique. E lá a gente tem toda a estrutura para poder receber o grupo, para poder ficar. Então, tem o campo da fraternidade lá, né? O local para a gente ficar e a gente visita as pessoas. Então, é uma experiência transformadora. Quem quiser conhecer, saber um pouquinho mais, aí entra em contato comigo por aqui ou depois, né? Que aí. Vou deixar o seu contato ali e as pessoas, quem quiser saber um pouco mais, inclusive eu também vou querer saber um pouco mais. Aí eu já vou aproveitar então fazer outra propaganda, porque quando eu estava lá, eu fui conhecer no Malawi, são pessoas refugiadas que moram lá. Então, que vêm da Guerra do Congo e assim, largam tudo. São pessoas como eu, como você, como as pessoas que estão assistindo essa live, que tinha sua casa, que tinha suas coisas. E aí, de um dia para a noite, do dia para o outro, eles têm que largar tudo para trás para sobreviver, para continuar vivos, senão eles serão mortos. Então, assim, são histórias tristes, sabe? Tristes. E nessa tristeza, olha o ensinamento, olha a grandeza dessas pessoas, porque nessa tristeza eu já vi uma pessoa chegando para mim e pedindo para eu orar junto com ela por aquela pessoa que fez a maldade para a família dela. Então, assim, naquele momento que você tá mais. Que tirou tudo de você, tirou sua família. Muitas mulheres perderam os maridos. No caso dessa aqui, o marido foi assassinado, ela veio, passa uma fome, passa miséria. É uma situação muito triste. Mas ela ainda pedia, me ajude a orar, porque essa pessoa é doente. Essa pessoa precisa de Jesus. Olha que coisa linda isso. Então, assim, é transformador. Mas aí, nessa minha última viagem para a África, uma dessas pessoas que eu conversei com ela, ela parece que assim, ela olhou dentro dos meus olhos e parecia que fez um pedido para mim, sabe? Eu sentia como se fosse para mim que ela falava assim: me ajuda a contar essa história para o mundo. Me ajuda a fazer com que o mundo saiba o que está acontecendo aqui com a gente. Me ajuda, por favor, eu não tenho ninguém. Me ajuda. E aí, através dessa história, vieram outros livrinhos, que é o livro A Nação Ubuntu, um lugar chamado Esperança, que conta a história também. Aí, esse livro não é psicografado, esse é um livro da Luísa, contando um pouquinho essa história
Tá aqui em inglês também. Tá tudo disponível na Amazon. Só digitar Luísa Marteleto que aparece todos os livros lá. Bom, mas e aí, qual que foi a pergunta? Que eu já até fugi da última pergunta que você fez. Não, você deu até mais. Mas aí eu já... O intuito dessa live, o intuito, como você chegou, né, na doutrina espírita, né, como que você se tornou espírita, na verdade, a nossa intenção é trazer essa pessoa, porque a gente vê muito palestrante, o escritor, né, o espírita, mas a pergunta é, quem que é essa pessoa por trás de todas essas atividades, né? O que que aconteceu? O que que acontece? Aí ela vem aqui e ela vai contar a história dela, porque nos aproxima, é uma realidade que, quando você estava falando, eu me identifiquei com muitas coisas que você disse. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão ouvindo também vai se ver um pouco na sua história, desse trabalho bonito que você está fazendo, e bem ativa, né? Você é uma trabalhadora, você é uma voluntária, e assim, a 1000 por hora, né? O negócio aqui é rápido, é intenso. Nós tivemos alguns comentários aqui, eu queria ler para você. Nós temos da Elaine, a Elaine faz parte do nosso grupo aqui de Ciara, e aí ela diz: e nada melhor que histórias para entendermos os ensinamentos de Jesus. Verdade. Também eu vou adquirir esses livros e presentear para os meus amigos e familiares. Muito bonito. Aí depois, quem são os mais necessitados? Senão nós mesmos, não é verdade? E é verdade, somos nós mesmos. E a Milinha, do Brasil, acho que você deve conhecê-la, sua testemunha que Luísa age com o que ensina. Gratidão eterna, Luísa, por toda a ajuda que nos proporcionou durante um momento muito difícil que passamos em Vegas, onde você faz muita falta. Porque você não está em Vegas mais, Alane. Tô, ainda não. Agora. Ai, obrigada. Muito legal a gente ouvir, nos reforça, né? É como se desse, nos alimenta, saber que as nossas atitudes, às vezes, o nosso comportamento, o nosso testemunho vivo, que é isso que você disse, eu acho extremamente importante, que não fica só no verbal, na palavra, mas que o meu exemplo, as minhas atitudes falam muito mais do que, né, o que estou expressando verbalmente. Tem coisa melhor do que o nosso próprio testemunho, que é esse, eu sempre falo, é o testemunho vivo. É esse que move as pessoas, porque ela vê e ela sente. E quando nós falamos, não sei se você vai concordar comigo nisso, Luísa, mas quando nós falamos de nós e das nossas experiências, é tão verdadeiro e tão autêntico, porque você não está repassando o conhecimento, você está passando o que você viveu, o que você sabe, o que você sentiu. Então, assim, você fala com propriedade daquilo, porque é real, é verdadeiro. Não, eu vivi. Não, eu vivo essa história. E é uma história que você falou muito, questão da fé. Gente, a fé é algo que a gente sempre está questionando, não é verdade? É. Vai para lugares assim, que você disse, na África, e você testemunha, você vivencia as histórias do outro ali, aquilo nos sensibiliza, nos toca de tal maneira, e aí a gente vê a beleza, essa mulher que você disse, né? Você até escreveu a respeito dela, a beleza da vida e o processo divino da natureza. É muito bonito. Mas a gente tem 1 hora de live, já está Já tá dando tempo, né? muito a respeito. Nós temos aqui em Seara o nosso grupo de assistência também. Nós trabalhamos com irmãos que estão em situação de rua, e também temos um projeto, é um programa que nós fazemos assistência à família, Foster Kids. O que muito legal. Mas eu gostaria muito de saber, né, do Fraternidade Sem Fronteiras. Tem uma pessoa aqui, ela já está trabalhando nisso, é bem ativa também, mas Bem ativa. é algo que a gente sempre pode estar olhando com mais carinho, com mais proximidade, para trazer esses projetos ou intensificar esse trabalho, né? Quando se une, quando todos nós estamos unidos, trabalhando no mesmo propósito, né? A gente ajuda muito mais. Outra coisa que eu ia ver com você, mas isso a gente pode falar no privado, essas informações, e depois eu divido aqui com o grupo de Ciaro também. Para terminar, eu queria falar com você está agora em Colorado, mas eu queria falar com você
que eu acho importante que para quem trabalha dentro da doutrina espírita, trabalha voluntaria dentro da doutrina espírita, é o seguinte: quais são as ferramentas que você utiliza para não ser tão influenciado pelas questões externas? E a gente, assim, como se proteger, como se essa fé, como trabalhar de uma maneira que eu possa estar me protegendo para não ter tanta influência externa, não só da vida espiritual, mas também dessa dimensão física também, porque somos influenciados o tempo todo, né? E no seu caso, o que você usa? Como que você faz? Oração. Oração. Então, Uhum. eu oro sempre. E assim, a oração não precisa ser aquela coisa longa. Uma oração que eu faço quando eu falo sempre, que com propriedade eu posso falar isso, porque realmente eu sei que é sempre, que eu faço várias vezes ao dia, fecha os olhos, Jesus me abraça, Jesus fica comigo. Olha que coisa simples. É tão rápido, tão simples, sabe? E você, então, é uma oração também. Mas é a oração. Eu procuro estar sempre ouvindo coisas, ouvindo palestras, lendo livros. Eu tenho um compromisso de ler um livro por semana. Então, tô sempre. Eu leio capítulos todo sábado antes de levantar. Então, eu leio 4 capítulos de um livro. E aí, durante a semana, eu vou lendo, sabe? No domingo também, 4 capítulos. E aí, eu vou encontrando o tempo até toda semana eu leio um livro, palestras, então assim, tudo que é edificante para mim, que eu me sinto bem ao final. Então assim, eu ouço pílulas do Evangelho, eu ouço, sabe? Então tô sempre com livrinhos do Chico, tipo livrinhos pequenos, assim, o exemplo Coragem, estava aqui na minha frente, né? Que é o isso, e a gente reflete, mas assim, eu estou sempre procurando elevar o pensamento. E aí, elevar o pensamento não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente fala assim, eu quero melhorar meu pensamento de um dia para o outro. Então, é um trabalho e que eu vou conseguindo, né? Tem hora que eu não consigo, mas muitas vezes é graças à oração, meditação e vigiar o conteúdo que eu estou envolvida. Hoje eu evito muito estar no meio de grupo ah, de fofoca, sabe, que tá falando alguma coisa que não tá vibrando no bem. Porque eu sinto isso na sexta-feira. Toda sexta-feira eu trabalho 4 dias na semana, 10 horas por dia, para eu ter a sexta-feira livre. Sexta-feira é meu dia de psicografia. E se eu não me comporto bem durante a semana, na sexta-feira acho que eles mostram assim, não, você não tá muito bem, porque a sintonia ela muda bastante. Então, uma forma que eu tenho de me vigiar, eu sei que se eu não comportar bacana na sexta-feira, sabe, eu serei penalizada. Então, é bem oração, meditação e controlar os pensamentos. Eu acho que isso é o principal. É difícil no início, né, para quem estiver ouvindo aqui, falar assim, mas eu não consigo vigiar. Mas quando a gente reconhecer que tá pensando alguma coisa ruim, fecha o olho. Pede para Jesus te abraçar e fala: Jesus, me ajuda, tira esse sentimento de dentro de mim, me ajuda a pensar em coisa boa. É pedir, obtereis, não é? Ajuda-te que o céu te ajudará. Se a gente pedir ajuda para eles nos ajudam. Então, essa é o meu segredinho, que nem é segredo, né? Que eu exponho. Se coloca em situações que você sabe que vão ser benéficas a você, né? Então, assim, é essa consciência, né? Deixa eu colocar os estímulos que eu preciso ao meu redor e evitar. Esse é um nível de consciência já também mais elevado, né? A gente já tem essa claridade e essa sobriedade, né? De saber diferenciar o que realmente vai trazer benefício para mim ou não. Isso é muito bom. Ah, Luiz, eu quero te agradecer. Eu gostaria, então, de terminar a nossa live e agradecer a todos vocês que estão aqui participando conosco. Muito obrigada, muita gratidão. Eu vou te pedir para fazer uma oração. Vamos fazer uma... Ai, que linda. Vamos. Obrigada. Também obrigada a todos que assistiram. Depois isso vai ficar disponível para as pessoas poderem assistir também, não é? Deixa um comentário aí para falar para a gente o que vocês acharam. E muito obrigada a todos. Vou convidar então todos a fechar os olhos, elevar o pensamento, elevar o sentimento. Sinta saindo de você um pouco de amor, de carinho. Que possamos ter em Jesus o nosso modelo, o nosso guia. E que possamos fortalecer a nossa fé,
fortalecer o nosso desejo de continuar no caminho do bem. Ser para nós, Senhor, o nosso modelo, o nosso guia, que a gente possa vivenciar a fraternidade, a caridade, a compaixão, que sejamos solidários com o sofrimento do próximo, mas que tenhamos amor, que possamos doar nosso sorriso, nosso carinho, a nossa oração, que Jesus esteja tão presente dentro de nós, que a gente possa transmiti-lo nas nossas palavras, nos nossos abraços. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pelas reflexões, pelos ensinamentos que temos no nosso dia a dia e que possamos, cada vez mais, escolher o bem, escolher seguir o caminho do bem, do amor, da caridade. Fortaleça em nós, Senhor, o nosso desejo de sermos pessoas melhores a cada dia e que assim seja, com a graça de Deus. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, viu? De verdade. Beijo no Beijo. coração. Tchau, tchau.